Olá, redatores e criativos do meu Brasil, sejam muito bem-vindos ao canal Missão Criação. Aqui a gente fala de propaganda, criatividade e principalmente de redação, porque eu sou Beth Biller, eu sou redatora. E o tema de hoje é como ser criativo o tempo todo. Será que é possível ser criativo o tempo todo, todinho? Eu acho que não. Ai, notícia bombástica! Sim, eu acho que não. Gente, até Van Gogh tinha momentos de bloqueio criativo. Tem um quadro dele famosérrimo, quem baixou meu e-book sabe, porque lá eu conto, que está lá no Museu de Chicago, que ele copiou. Na verdade, ele se inspirou. O que ele fez? Ele pegou uma foto de um fotógrafo que ele achava muito incrível, foi lá e pintou um quadro baseado na foto. Chama The Drinkers. É um quadro super famoso e é uma cópia porque o cara estava bloqueado. Se até um mestre como Van Gogh tinha momentos de bloqueio criativo, de ficar lá sem ter ideia do que fazer, imagina nós, pobres mortais, no século XXI, com coronavírus, tendo que ser criativo o tempo inteiro. Não é moleza, é difícil, mas tem solução. Se você é um pintor e pode ficar lá esperando a ideia cair na sua cabeça, ótimo, maravilha, você não tem prazo, você não tem chefe, você não tem emprego, você não tem horário de almoço, você está livre, você está talvez na sua casa escutando um som e você pode esperar a ideia chegar. Ótimo, mas nós publicitários não podemos. Nós sabemos que os nossos deadlines são implacáveis e inegociáveis. Alguns são negociáveis, mas a maioria deles chega chegando e não dá tempo de ficar com muito mimimi, dizendo: ai meu Deus, estou com meu processo criativo bloqueado. Então, a gente precisa desenvolver ferramentas para sair dessa quando isso acontecer. Porque, gente, vai acontecer. Então, o que eu sugiro para você que ainda não desenvolveu o seu próprio método ou ainda não aprendeu, ainda não tem muito traquejo de como sair dessa? Eu vou te dar um passo a passo simples, tá? Primeira coisa que você tem que saber: prazo, data. Você pega o prazo e a data e você precisa identificar quanto tempo você tem para esse momento de inspiração. Quanto tempo você tem para esperar que a ideia apareça? Você não vai esperar assim, tá? Depois eu vou te ensinar como é que faz. É muito importante saber disso, porque a hora que esse tempo acabar, você precisa partir para uma outra ação. Então, a segunda coisa que você tem que saber é como começar mesmo se não rolar nada. Acabou seu tempo de se inspirar, acabou seu tempo de ter uma ideia maravilhosa e não rolou, você precisa saber como sair daí, como começar assim mesmo. E a terceira coisa que você precisa saber é como e onde buscar inspiração, alimento, referência para você conseguir executar a sua tarefa com um certo brilho. Por que você precisa saber onde buscar inspiração e como começar mesmo se não rolar? Para você não perder tempo. Então, o que eu faço normalmente? Eu já tenho lá sites, livros e os meus próprios arquivos onde eu busco inspiração. Aí eu te pergunto, o que é ser criativo? Eu acho que a dor do publicitário começa um pouco aí. Porque a gente confunde muito criatividade com produtividade. A gente precisa separar isso. É importante ser criativo? Sim. É importante ser produtivo? Também. Porque não adianta nada você ficar lá, ai, eu não consegui ser criativo hoje, e o seu job, o seu prazo acabando, e as pessoas esperando você, e a mídia comprada. Isso vai gerar um prejuízo geral. Vai atrasar o trabalho de todo mundo. Então, quem trabalha em propaganda precisa saber que criatividade e produtividade são coisas diferentes. Ambas precisam ser acionadas. Uma pode faltar, a outra não pode faltar. E qual é a que pode faltar? Infelizmente, tenho que te falar, é a criatividade. Porque pode ser que você fique totalmente bloqueado, mas você precisa continuar sendo produtivo. E aí, como é que faz isso? E aí, gente, é o seguinte, não tô dizendo aqui que quando você parte para a produtividade, você abandona a criatividade, não é isso. Porque o próprio processo de ser produtivo, ele traz um dinamismo tão grande que você acaba conseguindo ser criativo. Então não é que uma coisa exclui a outra. Eu tô separando aqui para a gente conseguir olhar para isso e para a gente não cair no conto do criativo bloqueado, sabe? Não vou fazer porque hoje eu não estou muito criativo e veja bem, não está rolando. Então, quais são os sentimentos inimigos da criatividade? Uma coisa alimenta a outra. Quando você não está se sentindo muito criativo, você cai nesses sentimentos, ou esses sentimentos podem te levar para a falta de criatividade. São eles. Preguiça. A mente e o corpo, elas trabalham meio juntas, né? Vamos combinar? É meio isso. Quando você tá lá, voltei da academia, energizado, aí você senta para trabalhar, o negócio flui.
quando você está meio letárgico, preguiçoso, a sua mente também fica querendo entrar nessa onda mais tranquila e não tá a fim de criar nada. Então, preguiça é foda. E você pode combater a sua preguiça conscientemente. Você fala assim, puta, tô com preguiça, então não vai rolar. Então, peraí, vamos resolver isso, porque a preguiça é um sabotador. Você pode estar cansado e mesmo assim não ter preguiça. Isso acontece com muitas pessoas. Segunda coisa, inimiga da criatividade, insegurança. Você começa a criar, fica ali inseguro, e às vezes não é nem inseguro com a sua capacidade, pode ser qualquer tipo de insegurança. Tipo, se o briefing não está redondo, se você não sabe muito bem o que falar, se você não conhece o cliente, se as pessoas que eram as responsáveis por te dar as informações não trouxeram informações consistentes, coerentes, você fica inseguro, a criatividade começa a ficar meio abalada. Pode ser que não, porque tem gente que é super autossuficiente na criatividade, mas pode ser que sim. Então, se você tiver com bloqueio criativo, vai lá e checa as informações, vai lá e corre atrás disso, vê se tem alguma coisa te bloqueando, vê se tem alguma coisa que você identifica que está te bloqueando e que você pode resolver. Você fala assim, cara, na verdade eu não estou conseguindo criar porque eu não sei o que dizer, eu não entendi ainda. Senta com atendimento, com planejamento e fala isso. Galera, ó, me ajuda, porque eu não estou entendendo o que tem que ser dito aqui e por isso eu estou bloqueado. E aí a terceira coisa é a própria confusão de informações. Porque às vezes você nem está inseguro, mas você já identifica, cara, isso está confuso. E isso pode te bloquear, pode atrapalhar muito o seu processo de criação. Então vai lá atrás dos caras de novo, pesquisa, tenta organizar as ideias, tenta organizar as informações que te passaram, o que é que tem que ser dito, faz lá o para casa, o arroz com feijão, tenta elaborar um parágrafo assim, o que eu tenho que falar aqui, e isso vai te ajudar a sair desse bloqueio. Quarta coisa que bloqueia a criatividade, as distrações. Quando você entra, dá um mergulho num negócio, tudo seu começa a respirar aquele negócio, tudo seu começa a fazer conexão com aquele assunto. Mas se você está aqui trabalhando e está aqui no Facebook, olha, fulano está namorando com ciclano. Olha, um passarinho passou ali. Olha, gente... não, peraí, deixa eu fazer aqui mais uma frase. Você vai fazer o que tem que ser feito, meio mais ou menos. Essa é a verdade. Se você não parar, sentar, olhar para o negócio, se concentrar e se entregar, nem que seja por 1 hora, você tem que se entregar totalmente. E para isso os fones, e principalmente aqueles assim, são uma ferramenta indispensável para todo redator. Você vai ver que uma boa playlist também, você vai ter que se identificar aí, ver como que você trabalha melhor com que tipo de música, mas uma playlist feita para você criar. Eu tenho uma lá no meu Spotify que chama Productive. Em inglês eu não sei porquê, mas é produtividade. A hora que eu boto ela é como se eu avisasse pro meu cérebro assim, tá na hora de trabalhar, foca. Então é um elemento incrível. Essas distrações, agora eu vou tomar um café, agora eu vou fazer um xixi, atrapalha muito, porque você não consegue focar, você não consegue se entregar, você não consegue entrar numa linha de raciocínio mais profunda para realmente você encontrar uma ideia nova, disruptiva, fazer uma conexão inesperada. Enquanto você estiver ali meio distraído, o seu cérebro tende a fazer as conexões que ele já faz normalmente, né? Porque ele não se coloca... Você não entra numa combinação com a sua mente assim, cara, agora a gente vai criar. Vamos criar para esse cara aqui? Vamos criar para esse grampo? Vai ser o grampo com a melhor propaganda do mundo? Foca. Então as distrações, elas são um inimigo da criatividade. Quinto inimigo da criatividade, falta de sono. Quem dorme bem é mais criativo. Por quê? Isso é científico. Porque o seu cérebro está descansado. Um cérebro cansado tem mais dificuldade de fazer mais conexões, mais analogias e metáforas e percepções e buscar uma coisa que estava lá na memória e buscar uma coisa que estava num raio de percepção X. O cérebro cansado, você já reparou quando você fica cansado no final do dia? Às vezes você nem entende o que alguém está falando. É tanto cansaço que você não consegue nem concentrar no que uma outra pessoa está te falando. Você fica assim, nossa, estou muito cansado, preciso ir embora. Então, dormir bem é muito importante para quem vai criar. Sexto sentimento ou coisa que atrapalha a criatividade: preocupações. Cara, eu sei que isso é difícil, assim, você falar, mas como eu vou tirar as preocupações? Eu sei que é foda. Assim, eu tenho filho, né? Eu tenho filha e semana passada minha filha estava fazendo adaptação na escola. E quem estava levando ela era o pai ou a avó.
Ó, ela chorou agora, eu já, tipo, me desconcentrei. Mas as preocupações, elas tiram a nossa concentração também. Então, como que faz? Pega uma hora do dia, esconde o celular. Porque, assim, esquece que você tem que pagar a conta, esquece que seu filho está fazendo adaptação na escola, esquece que você tem um trabalho de TCC para amanhã e concentra no que você tem que fazer agora. Depois você volta lá. Mas você tem que ter essa consciência, você tem que falar para você mesmo. Agora, nesse momento, eu vou esquecer que eu tenho essas preocupações, estão aqui elas todas, aqui, ó, vou pôr aqui do ladinho. Às vezes eu até escrevo num post-it, assim, ó, filha na escola, conta que não paguei, tal, tal, tal. Aí eu pego, prego assim do lado e ponho um livro em cima. Porque aí eu sei que elas estão lá e que eu vou voltar nelas, que não corre o risco de eu esquecer. Porque acho que o que fica gastando o seu tempo e fica voltando o tempo inteiro é o medo de esquecer que você tem que resolver uma parada. Então, se você pega um post-it, anota tudo que você tem que resolver, prega assim na mesa e bota um livro em cima, pronto, você já sabe que elas estão ali debaixo, você não vai esquecer delas e agora você está livre para ser criativo. Beleza? E aí, 4 coisas que ajudam muito a ser mais criativo. 1. Energia vital em alta. Então você está se alimentando bem, você está dormindo bem, você está alto astral, não tem assim uma pessoa que fica mal-humorada do seu lado, enchendo o saco, sugando sua energia, isso ajuda. 2, alegria, porque energia vital traz alegria. Então, cara, chegar alegre na agência, pegar o job com alegria, falar, olha que legal, a gente vai fazer uma campanha para um laboratório farmacêutico, costuma ser chato pra danar. Mas aí você faz com alegria e fica legal, fica bacana, você encontra os caminhos para fazer isso ser divertido, ser criativo, né? Terceira coisa, curiosidade. Seja sempre um cara curioso, independente do que te pedirem para fazer. Quase todo publicitário já tem essa natureza curiosa. Mas alimentar essa natureza, assim, parar e escutar, não achar que você sabe tudo, olhar as coisas, querer saber tudo no seu tempo certo, porque você vai também alimentando o seu terreno criativo com outras informações e isso é sempre muito útil para o publicitário. E a outra coisa é o foco intermitente. Gente, o que é o foco intermitente? Eu que inventei isso, muito obrigado. Todo mundo fala aí do jejum intermitente, não é? Então você vai fazer um jejum e você vai fazer pequenas quebras no meio do seu jejum. O foco intermitente é a mesma coisa. Você vai estabelecer uma janela de tempo onde você vai focar. Então você chegou lá na agência, sei lá, pegou o briefing, leu, entendeu, não sei, tá? Vou dar um exemplo. Então vamos supor que você resolveu que de meio-dia, meio-dia não, né, gente? Horário de almoço. Que de 2 às 5 vai ser o seu período máximo de foco nesse dia. O que você vai fazer? Você vai fazer um foco intermitente. De 2 às 2h40 você vai ficar no foco total. Aí de 2h40 às 3 você vai levantar, olhar um livro, olhar uma revista, olhar um anuário, olhar um site de coisas que tenham a ver com o que você está fazendo, não necessariamente exatamente aquilo, mas de preferência que tenha a ver. Beleza, aí você volta. Foco mais 40 minutos. Depois mais 20 ou 15 de uma distração, digamos, orientada. Uma distração controlada. Isso é o que eu chamo de foco intermitente. Você se programa para focar, distrair, focar, distrair, focar, distrair. Porque assim você vai alimentando a sua mente. Se você conseguir... Tem gente que não consegue ficar muitas horas focado, por isso o foco intermitente é bom. Mas se você conseguir ficar mais tempo focado, tudo bem, você pode desenhar o seu foco intermitente. Desenhe como você acha, é 1h15, 1 hora de foco, 15 de distração controlada? Ou é meia hora de foco, 10 de distração controlada? Depende muito da necessidade de cada um. Ou você vai 2 horas direto e depois faz meia hora de distração controlada? Também funciona. Eu demorei um pouco para me ligar nessa parada, que uma coisa é ser criativo e outra coisa é ser produtivo. Eu lembro que quando eu estava na DNA, há muito tempo atrás, que ano que foi isso? Talvez 2004, muito tempo. A gente estava fazendo uma campanha e naquela época ainda usava refilar os anúncios. Então o cara imprimia o anúncio, aí a gente dava para uma pessoa, que na época era o Rodriguinho, e ele botava numa mesa assim, uma mesa de refilar, uma mesa de luz, vinha com estilete, refilava e colava em pranchas. Então tinha que montar a apresentação e era manual. Os caras saíam da agência com uma pasta gigante, assim, cheia de prancha de isopor preta, com papel cartão preto e com os anúncios colados. Era super bonito. Dava um leque super bom.
Mas aí eu lembro que o meu diretor de criação falou assim, Beth, faltou o spot. Aí eu falei, hã? Faltou o spot, corre lá e faz um spot agora, porque a gente esqueceu do spot, enquanto o Rodriguinho tá montando as pranchas para apresentação. Corri, sentei no meu computador, olhei uns 2, 3 spots lá que no livro que eu tinha lá, era um anuário, falei, cara, vou fazer mais ou menos isso aqui. Fui lá e fiz, não ficou parecido com o que estava no anuário, ficou ótimo e ainda foi aprovado. Então, isso é produtividade, é a hora que você não tem o que fazer, você tem que fazer. Não tem o que fazer, você tem que fazer. Aí, nessa hora, é o cachorro preto colado na sua bunda e aí é que são elas. Por isso que eu acho importante colocar aqui esse conceito de criatividade e produtividade, porque, na verdade, ele vai ser usado muito a seu favor. A hora que você se ligar que não está rolando, você parte para produtividade. Você fala assim, beleza, não rolou, e agora, como eu faço para resolver isso? Né? Aí você vai buscar uma inspiração, você vai perguntar para alguém, você vai sentar e copiar. Gente, é sério, o Petit da DPZ, ele falava isso para mim, querida, primeiro copia, depois aprende, porque se você tá, principalmente se você tá no começo de carreira, não é tão fácil assim você saber exatamente como fazer e ter uma ideia, e às vezes você precisa resolver. Então, pega essas pessoas que já fizeram antes de você, são excelentes professores. Todo mundo que já foi lá, que já fez milhares de spots, exemplos, milhares de filmes, e tenta copiar. Mesmo assim, tenta não copiar a ideia, mas copiar a estrutura. Fala, bom, qual que é a estrutura? A estrutura são perguntas que os consumidores fazem. Ah, então vou tentar fazer isso para o meu. Quais são as perguntas que esse meu consumidor de protetor solar costuma fazer? Você lista 5 perguntas e tenta fazer um filme que responde essas perguntas. Isso é um exemplo, tá, galera? Então, assim, porque existem maneiras de você sair desse pântano de falta de criatividade, onde você fica se sentindo lá atolado e não consegue sair do lugar. E tudo isso a gente vai falando aqui nesse canal, por isso que você não deve perder nenhum vídeo. Aí você pode me perguntar o seguinte, Beth, e dá para investir nessa história de produtividade? Dá. E eu recomendo. A minha experiência me mostrou ao longo da carreira que os publicitários criativos e produtivos ganhavam uma vantagem absurda sobre os publicitários que eram só criativos. Porque os caras produtivos, eles não perdiam tempo, eles tinham mais proatividade no sentido de resolver as coisas, no sentido de trazer soluções. Porque, cara, na real, o papel de um criativo dentro de uma agência não é só ser criativo, não é só a criação. Tem outras coisas, né? Você tem um papel também junto à produção daquela ideia, junto a colocar aquilo de pé, junto, por exemplo, à aderência. Tem gente que odeia essa palavra. Hoje eu escutei uma pessoa na agência falando, eu odeio essa palavra, mas ela nesse caso é muito boa. E às vezes ela é boa mesmo. Então, a aderência da mensagem é tipo, cara, essa mensagem, ela tá coerente com esse produto, ela tem a ver. Então tem essa análise que teoricamente é do planejamento, mas o criativo também precisa ter, porque não dá para sair criando sem saber dessas coisas. Então, o cara que é produtivo, ele consegue coordenar tudo isso com muito mais maestria. Ele coordena o tempo dele, ele coordena as aptidões que ele tem, ele consegue dominar a ansiedade, a insegurança e o trabalho dele acaba fluindo melhor. Eu sempre lembro de alguns exemplos assim de criativos altamente criativos, mas que eram pouco produtivos e acabaram ficando meio parados assim no mesmo lugar, enquanto outros que não eram tão criativos, mas eram altamente produtivos, foram longe, viraram donos de agência e estão brilhando por aí. É legal ter esse olhar para a produtividade junto com a criatividade. Existem livros, técnicas, tudo de alta performance. Eu recomendo para você que está entrando em agência, que quer ser redator, porque é um trabalho que vai demandar muito de você. E tudo que você não quer é que o seu diretor de criação te veja como um causador de problemas, porque o cara que não é produtivo, ele acaba gerando um estresse na agência inteira, porque interfere no trabalho de todo mundo. A criação é muito a ponta da agência, então vai interferir no tráfego, vai interferir nos jobs que estão entrando, não vai ter quem faça o próximo, e aí dá problema com o cliente, e aí é um caos danado, e isso é tudo que você não quer. Você quer que o seu diretor de criação te veja como um solucionador de problemas. Então, como que faz para ser esse cara que sabe ser criativo o tempo inteiro
que na verdade ele está sendo produtivo com criatividade o tempo inteiro. Aí eu vou te dar a primeira dica de ouro. Presta atenção, esse é o flywheel antiparalisante. Você vai fazer o seguinte, pega o tempo que você tem para criar, divide por 3. Pega esse tempo que você dividiu por 3 e divide por 3. Aí o que você vai fazer? Cada um desses blocos de 3 tempos é uma rodinha onde você vai, na primeira fase, ser criativo livremente. Ser criativo livremente. Então vamos supor que você tem 3 dias para ter ideia. Às vezes não é isso tudo, tá? Então vamos supor que você tem 3 dias para ter uma ideia. Ou você tem 3 períodos. Uma manhã, uma tarde e uma outra manhã. Você pega esses 3 períodos e divide em 3. Na primeira parte desse tempo, você vai ser criativo livremente. Você vai sentar você com a sua caneta e vai ter ideias. Ah, eu tenho essa ideia, essa música é legal, isso aqui eu acho que é bacana, quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente faz assado. Pode ser que você tenha ideias, pode ser que não. Aí vem a segunda fase. Terminou o tempo, passa para a segunda fase. Nessa segunda fase, você vai materializar essas ideias que você já teve. Você vai pegar algumas coisas do job, então, sei lá, você tem que fazer um abrigo de ônibus. Você vai tentar ver como que essas ideias que você já teve vão para o abrigo de ônibus. Ou você vai tentar ver como que essas ideias que você já teve podem virar uma ação. Você vai fazer exercícios com as ideias que você já teve, lá na primeira fase de ser criativo livremente, tá bom? Acabou o tempo dessa segunda fase, você vem para a terceira fase, onde você vai usar a distração controlada. Aí você vai entrar num site, você vai ver um livro, você vai ver ideias, ver campanhas que já foram feitas e você vai se alimentar. Terminou? No dia seguinte, você começa tudo de novo. Ou no próximo período de tempo, você começa tudo de novo. Primeira parte, criar livremente. Segunda parte, tentar materializar o que você criou. Terceira parte, se alimentar de outras coisas. E aí, se você dividiu direitinho, como eu falei, você vai ter ainda uma terceira parte, onde você vai refazer esse processo. Ao longo do tempo, você vai ver que você começa a fazer isso meio naturalmente, você não precisa botar um despertador, você vai aprender a fazer isso com uma certa naturalidade, uma certa constância. Mas agora, é bom você saber que existe esse processo e se colocar mesmo tempo. Então eu vou ter, sei lá, se de manhã eu vou ter 3 horas, eu vou dar 1 hora para cada coisa. Se de tarde eu vou ter mais 5 horas, eu vou dar mais 1 hora, ponto, sei lá, 25 para cada coisa. Vou ter mais 5 horas, vou dividir isso por 3 e vou fazer para cada coisa. E amanhã de manhã eu vou ter mais um tempo, eu vou fazer de novo. Você vai ver que um ciclo desse alimenta o outro e vai puxando. E você vai ver que no terceiro ciclo, muito provavelmente, você já vai estar bem mais destravado, com mais ideias e você já vai estar até um pouco mais eufórico. Se você for tipo eu, assim, quando eu começo a ter ideia, eu fico, ai meu Deus, que legal, tá funcionando, tá funcionando. Aí vem uma segunda dica muito importante também, que é o seguinte, gente. Não desperdice as suas ideias. Não importa se elas são boas ou se elas são ruins. Primeiro, o que é uma ideia boa e o que é uma ideia ruim? Ninguém sabe até hoje. Porque tanta ideia que começou ruim ficou boa e tanta ideia que começou boa ficou ruim. Então, a evolução do processo de criação, ela é tão misteriosa, de certa forma, que você nunca sabe se uma ideia que você achou ruim, na mão do seu diretor de criação, vai fazer todo sentido para ele e ele vai transformar aquilo num negócio maravilhoso. Então não jogue ideia fora. Anota tudo que você pensar. Se for uma palavrinha, se for uma frase, se for uma frase feita, se for um ditado popular, qualquer, se for um trocadilho do mais infame do planeta, anota. Porque melhorar em cima do que você tem é possível. Agora, melhorar em cima de nada é impossível. Então, se você não anotar, se você começar a julgar suas ideias, ah não, essa é ruim, não vou anotar. Aí você vai ter outra. Ah, não, essa também é mais ou menos. Ah, não quero. Ah, essa aqui, não sei. Não. Quero ter uma melhor. Você não tem nada. Onde você poderia ter 3 ruins, você tem 0. E aí, quando você for chegar lá pro seu diretor de criação e falar assim, cara, ó, eu tenho essas ideias aqui. Se você tiver 3, ele pode olhar e falar, poxa, ó, isso daqui até que dá uma coisa. Isso daqui, ou ele pode falar pra você, ó, essas ideias ainda estão muito iniciantes, se o cara não for grosso e falar essas ideias estão uma merda, essas ideias ainda estão muito iniciantes, vamos tentar amadurecer, eu acho que aqui você pode... Aí você vai receber uma orientação, ele vai ter um ponto de partida para te orientar, para falar, cara, pensa dessa forma, pensa desse outro jeito, aqui você está indo muito por tal caminho, aqui, entendeu? Agora, se você não tiver nada para mostrar pro cara, não tem como ele te ajudar.
Então, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar para vocês aqui embaixo, no YouTube. Se você não estiver no YouTube, vai lá no YouTube, dá um subscribe, por favor, no meu canal. Eu preciso ter 100 subscritores para acontecer alguma coisa muito legal comigo no YouTube, que eu ainda não sei o que é. Mas a partir de 100 parece que ele gosta mais de mim, distribui mais meus conteúdos. Mas eu vou deixar para você alguns links que eu uso para me inspirar. São links de propaganda, de agências, até de produtoras, para você se inspirar quando você estiver lá paralisado e para você usar na terceira fase do Flywheel antiparalisante que eu passei para você, tá bom? Usa essas ferramentas, testa e depois me conta se funcionou, me conta se foi legal, me conta se adiantou, me conta se você teve disciplina para fazer isso e não deixe de fazer mesmo se você não tiver disciplina, porque se você pelo menos tentar fazer, pode ser que você consiga. Agora, se você nem tentar, daí vai ser impossível, né? Um beijo!